Esse projeto está sendo realizado por meio da Lei Federal Aldir Blanc 14.017/2020, com apoio da Prefeitura de Hortolândia, Secretaria de Cultura de Hortolândia, Secretaria Especial da Cultura, Ministério do Turismo e Governo Federal. Tenha um bom episódio. Bom, galerinha bonitinha do meu Brasil, nós somos o Apoteótico. Eu sou o Mate, @Mate. Eu sou Matheus Ferreira. Eu sou o Daniel, @7vidas, e nós somos o Apoteótico. Isso mesmo. @Apoteótico0 lá no Instagram e facebook.com/apoteótico. Esse episódio de hoje, explica pra galerinha o que vai rolar de bom hoje. Hoje a gente vai falar sobre uma produção nossa aqui, que a gente participou também da Lei Aldir Blanc, assim como esse podcast, né? Que é o Apoteótico, que é o espetáculo Que Vacina é Essa? E a gente vai conversar, além de nós três que participamos da produção, tem a Tairine, que é uma amiga nossa da Cieta Ufa, e a diretora do espetáculo, Gisele Georgetti. Vou deixar elas se apresentarem. Vai, Gisele. Olá, tudo bom? Estou muito feliz aqui pelo convite e muito feliz de falar do espetáculo, que vocês todos participam, né? Estou ansiosíssima para ver aí o lançamento, né? Porque já gravamos. Infelizmente, pela pandemia, vamos apresentar no canal do YouTube, mas espero que ano que vem a gente circule com esse espetáculo. Então, estamos em fase de edição. Sim. Todos nós com essa expectativa para circular com Que Vacina, que também tem participação de muito mais gente, galera. Isso, tem. Então deixa eu me apresentar direito, que aí a Tairine se apresenta e a gente fala sobre os outros participantes, né? Verdade. Isso aí. Meu nome é Gisele Georgetti, eu sou natural de São Paulo. E em 2015 eu mudei para cá, né? Para cá, que eu digo Sumaré, mas aqui para a região da Grande Campinas, né? Em 2016 eu comecei a trabalhar na Escola de Artes Augusto Boal como educadora, né? Eu sou artista já de teatro desde o século passado. Faz muito tempo. Ela é cringe do tablado. Eu sou lá do século passado. E aí eu comecei a trabalhar na Escola de Artes Augusto Boal de Hortolândia, onde eu tive o prazer de conhecer esses queridos aqui do Apoteótico. Alguns e de outras companhias também que integram o coletivo Magawa, que é o coletivo que está montando o Que Vacina é Essa, né? Então é isso. Estou bastante tempo aí na área artística. Ariana. E muito feliz de trabalhar com esse povo que faz com que eu sempre permaneça com as minhas ideias jovens, com a minha criatividade assim, atemporal, né? Que bonito isso, Gisele. Que bonito. E a Ariana, né, Gisele? Tem que contar isso aí. Sagitário, enfim. É a diretora do espetáculo, pessoal. Pra vocês entenderem Filha de Ogum e Ansan, então o negócio aqui, bicho pega. Olha aí. Mas tudo certo, nada fora da caixinha, tudo normal. A gente super lida, a gente super gosta, e pra gente é sempre um prazer também, né? Tá trabalhando com a Gisele. E quem é você na fila do pão? Eu vou falar. Eu sou a Tairine, @Tairine com 5 Es. Eu sou mineira de Guaranésia. Mineiro, vai. Passei minha vida toda em Guaranésia, comecei a fazer teatro lá. E vim para Hortolândia para estudar na Escola de Artes Augusto Boal, e foi onde eu conheci
todo mundo aqui, primeiro os meninos, né? A gente fundou, somos cofundadores, como diz o Matheus, da CIA Taurfa. E estamos aí desde 2015, né? A Gisele... Aliás, onde está a CIA Taurfa? Aqui. Presente. Aqui. Presente. Mas a Gisele um pouquinho depois, mas já também como... A gente agora... Ela veio pra pôr aquela peça final, né? Na Taurfa. Eu acho que de todas as produções que a gente fez, a partir do momento que a Gisele entrou, mudou tudo, assim. A nossa forma de fazer teatro, acho que super conversou, né? Sim, exatamente. E, enfim, também estou muito feliz, tanto de estar aqui, como de poder falar desse processo, que é, né, fruto da Lei Aldir Blanc, e dessa junção de dois grupos, que é a CIA Taurfa e o Benditos Calvos, né? Que a gente vai falar daqui a pouquinho deles. E, claro, Gisele Georgetti. Exatamente. Ela mesma. Então, né, eu conheci esse povo lindo em 2016. Concomitantemente, eu também conheci o povo da CIA Benditos Calvos, foi no mesmo semestre. A Taurfa, né, eu peguei na segunda montagem deles, né, que era mais direcionado, quem puxava, assim, era uma temática mais brechtiana. E o Benditos Calvos, uma temática artodiana. Então, foi um semestre bastante esquizofrênico, com duas montagens super opostas, né? Nossa. Sim. Tem que contar na loucura que estava acontecendo, né? Também na escola de artes, escola, assim. Muita isso, coisa né? mesmo. Ela tinha parado um semestre, ela estava ameaçada de privatização, né? Foi um babado muito pesado. Então, eu lembro que quando eu entrei, tinha esse clima todo, né? Dos aprendizes muito, assim... eu acho que bravos, né? Com o que estava acontecendo na parte administrativa. E um pouco, assim... um pouco desmotivados até por ter parado um semestre. Então... Hoje, e foi até engraçado o primeiro dia de aula. É isso que eu ia falar, eu ia lembrar desse dia. A gente não te conhecia. E agora que a gente te conhece, a gente viu que realmente você estava fora do que você é. Porque, tipo, no dia parecia que você estava com muito medo do que a gente pudesse fazer. Porque, nossa, a gente tava. Que você já chegou, gente, vamos lá, vamos relaxar, vamos esquecer tudo. E a gente, não, mano, não, peraí. E aí, qual é a sua? Você vem da onde? Você? Tava assim. Então, é que assim, né? Como eu tinha a missão ali como arte educadora, você é contratada para fazer um trabalho, né? Sim. E o trabalho eu tinha que entregar uma montagem no final do semestre com ridículos. Eram 16 encontros ridículos, mas pediram ainda para eu fazer um enrolation até as pessoas chegarem. Então, assim, eu tinha que entregar um espetáculo pronto com 14 encontros, né? E aí, a intenção era mesmo de, ok, o passado ocorreram merdas, mas... vamos também olhar o presente, porque senão a gente não sai do lugar, né? Se a gente só fica preso no passado. Então, eu lembro, foi um trabalho, e vocês me conheciam, eu chegando de São Paulo, não era uma pessoa que vocês já tinham referência, né, na cidade. Eu lembro que foi um trabalho, porque era uma coisa muito de falar dos 6 meses parados, né? Uhum. E as pessoas muito magoadas, enfim, né? Foi um comecinho complicado, mas depois a coisa deslanchou, né? Depois a gente não tratou ela mal, não, tá, gente? Não, a gente tratou verdade. ela todo carinho. É que o primeiro dia a gente queria desabafar também. Não sei se era um negócio assim. Aí a gente ficou muito tempo conversando. Mas eu lembro, eu fiz até umas técnicas de multiplicação dramática para
Eu lembro mais do Benditos Calvos, para botar o... Eu fiz um exercício que é até legal contar, que é você personifica o que está te incomodando num objeto. E eu fiz eles colocarem esse objeto para fora da sala. Sabe? É bem simbólico, porque assim, enquanto aquela coisa que estava incomodando tivesse presente ali dentro do espaço de ensaio, a coisa não ia acontecer. Então a gente fez esse exercício. Eu lembro muito do Benditos, né? Foi até com a Gui Campos que fez e botou o negócio para fora da sala de aula, né? Para a gente poder falar assim, agora ok, né? Não deixe mais essa coisa ruim atrapalhar o que virá, o que está acontecendo agora, né? Porque vocês estavam bem comovidos com tudo que tinha acontecido, né? Opa. Foi bem... E aconteceu de novo depois, né? Sim! Não, mas o legal foi que eu acho que você comprou nessa ideia, sabe? No final das contas. Então, assim, a gente fez um espetáculo bacana, os Benditos Calvos também fizeram um espetáculo lindíssimo. E com certeza tinha easter eggs sobre tudo isso que estava acontecendo, sabe? Tinha coisas a ver com isso que também tinha acontecido. Então, tinha uma personagem da administração no espetáculo, né? E ela não viu o espetáculo, gente. Isso que eu fiquei assim, mano. Nossa, quando eu queria dar uma Mas fica aí o recado, já que o episódio vai pra prefeitura. Exatamente, Juliette. Mas falando de junção de Ataúrfa e Benditos Calvos, chegamos ao ponto que estamos agora, que é o Que Vacina é essa? Coletivo Magal. Vamos nomear que é importante. Lá dos Benditos Calvos tem a Simone Rodrigues, o Gui Campos, o Paulo Zarta. Isso. Né? Isso. E aí, se a Ataúrfa se apresentem aí, tem quase todo mundo presente, mas também tem ausentes aí. Tem um ausente, que é o Dandan. Sou eu. Ah, tá. Daniel Oliveira. Dandan é o Daniel Oliveira, né? Tairine Barbosa. Matheus Ferreira. E Matheus Souza, mais conhecido como Mate. E quem não está presente é a Dona Pessoa. E tem um episódio com ela, aliás. Olha isso, verdade. E nós formamos o novíssimo coletivo Magaua, né? E que vacina é Com a essa? Gisele Georgette. Calma aí, é verdade. Não, calma aí. Vamos lá, reformulando. No Magaua temos Dandan do Chocalho, Daniel Oliveira, temos Tairine Barbosa. Pode falar que é do Triângulo. Temos Matheus Ferreira, temos Mate, temos Paulo, temos Si, temos Gi e temos Pessoa. E temos Gisele Georgette. Exatamente. E que vacina é essa? Vacina é essa, gente? Então, né? Como que rolou essa história do que vacina é essa? É Pfizer? O importante não é a marca, o importante é que ela protege do Covid, né? Mas eu quero Eu tô sabendo de muita gente que não tá tomando por conta disso, de escolher vacina. Mas vá tomar vacina, gente. Paz de graça. E tem gente também que tá tomando multa. Tem estado que tá multando a pessoa que quer escolher. Tomando multa e proibindo a pessoa de tomar vacina. A pessoa tá indo pro final da fila, eu acho certíssimo. Olha aí. Então, pessoal, para de escolher vacina, entendeu? Só toma. Vai que vai. E que vacina é essa, Gisele? Então, né? Aí eu gosto de juntar as queridas, todos, né? Aí eu falei pro povo se eles topavam juntar essa galera que eu super curto, né? E aí eu falei para eles, né? Porque eu estava vendo sobre a revolta da vacina de 1904 e tem tantas coisas em comum com o que a gente está vivendo hoje, né? Com o Covid, que eu perguntei se eles topavam, né? Participar dessa montagem. E com esse tema, e todos toparam, enfim. Então, o espetáculo, né, é um espetáculo musical, é uma comédia musical,
que fala de uma forma bastante humorada, mas com uma crítica bem feroz, assim, dos acontecimentos da revolta da vacina que ocorreu no Rio de Janeiro em 1904, né? E o que o principal que me saltou os olhos, né? A primeira relação que eu fiz foi essa coisa de, no começo, né, quando surgiu a vacina do Instituto Butantan, essa coisa de falar que a vacina não era boa, né? Que não ia se comprar vacina, vocês sabem quem, né? Que não ia se comprar vacina, que essa vacina não era boa, que ela era dos chineses, enfim, se inventou uma série de fake news falando da vacina, que a vacina não prestava. E lá em 1904 ocorreu a mesma coisa, né? Tinha uma série de... A gente estava com a República há pouquíssimo tempo, né, instaurada a democracia, a República lá. E como a gente fala no espetáculo, tinham muitos ratos de olho no poder. Quem que eram esses ratinhos? Claro, tinham os monarquistas, Sim. que queriam voltar ao poder. Tinha os militares, né, que achavam que o Brasil só ia dar certo se estivesse sendo comandado pelas forças militares, que elas sim têm pulso para levar a ação adiante. Tinham os positivistas, a participação da minha cachorrinha aqui, especial, da Florzinha. Tinham os positivistas meio em cima do muro, que ora apoiavam os monarquistas, ora os militares. Né? Nem direita nem esquerda. Liberais, progressistas. Esse povo todo, que eram donos de jornais, eles patrocinavam jornais na época, né? E tinha a burguesia cafeira também, né, Gisele? Isso, que era ligado ao presidente, né? Rodrigues Alves. Todo mundo puxando a sardinha para si e todo mundo brigando pelo poder, né? Aí tinha o povo, como sempre, lascado na situação, né? Esse povo lascado na situação. Mano, deixa ela. Eles estão falando não sei coisa aqui. Então, ó, a edição aí tinha o povo lascado que ficava entre a cruz e a caldeirinha, né? E o pessoal todo soltando fake news. Quem queria derrubar o governo instituído, que era do Rodrigues Alves, falava mal da vacina que tinha na época, né, que o nosso querido doutor Oswaldo Cruz trouxe, né, e aí era essa briga. Então, imagina, todas as fake news que vocês ouvem aqui já foram, de certa forma, faladas lá em 1904, na revolta da vacina. Então, é aquela coisa, né, o homem não evolui muito, né, parece que a gente sempre está rodando em torno da mesma bolinha de cocô, né? Sabe? É uma coisa assim, né? Mas eu também queria trazer uma curiosidade, já que você falou do Dr. Oswaldo Cruz e do Butantan, que também aqui no Brasil o Brasil foi o pioneiro na pesquisa de soro para veneno de cobra, né? Porque um monte de gente morria de picada de cobra por aqui, tá ligado? E ninguém ligava, assim. A pessoa caía dura. E aí eles começaram a investir nesse barato. E o Brasil foi o pioneiro no investimento dessa coisa, assim, de veneno, né? Então, tipo, todas essas pesquisas vieram juntas, né? A vacina, esse lance do... Eu esqueci o nome do antídoto, como é que é? Quando é a cura, esqueci, meu. Deixa eu ver. Porque tem um nome. O antídoto o antídoto lá, o Oswaldo Cruz, ele trouxe uma coisa também muito revolucionária na época, que foi a luta contra a febre amarela. Ele sabia que a febre amarela era transmitida pela picada do mosquito. As pessoas não entendiam muito como se tinha febre amarela. E ele
na época, então tinham essas frentes, né? Tinha acabar com os mosquitos por causa da transmissão da febre amarela, tinha tomar a vacina, né? E tinha também a questão dos ratos que transmitiam a peste bubônica, as pulgas dos ratos. Então, ele tinha estava ocorrendo uma grande reforma sanitarista no Rio de Janeiro, nessas três frentes, né, lutando contra essas três doenças, toda essa luta encabeçada pelo Dr. Oswaldo Cruz. E epidemias fortíssimas, né, Gisele? Sim, Epidemias fortíssimas, estavam matando muita gente. Tanto que tem essa coisa... e tem essa coisa dos estrangeiros, né? Que os estrangeiros não vinham pra cá. Ah, sim, que o Rio era considerado o túmulo dos estrangeiros. Exatamente, por conta dessas doenças. Vinham pra cá... Mas aí eles iam pra Argentina, né? Pra não ficar no Brasil. Exato, Buenos Aires. Tanto que os estrangeiros tinham medo de vir para cá, né? Não, ficou chamado túmulo dos estrangeiros. Túmulo dos estrangeiros, exatamente. A gente fala isso no espetáculo, né? Por conta desse monte de doença que tinha. Então, tinha a reforma sanitarista ocorrendo, né, encabeçada pelo Oswaldo Cruz, e a reforma urbana, encabeçada pelo prefeito Pereira Passos, que é aqui muitíssimo bem representado pela Tairine, que ela pode falar um pouco desse personagem tão marcante, né, e a reforma que ele queria. Sim. Eu vou falar, né? E vou trazer uma coisa que está acontecendo agora recentemente aqui perto de nós, acredito que vocês devem ter ouvido falar. É um pouco diferente, mas tem sentido, né? O Pereira Passos, ele queria justamente isso, digamos, de uma forma direta, limpar a cidade, então tirar não só essas coisas que traziam essas doenças, né? Enfim, mas... acho que uma jogada política, né, para justamente satisfazer os interesses dele, enquanto limpar a cidade, né, para ter os estrangeiros, para criar Paris dos sonhos, né? Mas limpar de quê mais também? Exatamente. Então, quando a gente fala dessa camada pobre, dessa camada de classe extremamente baixa, né? Que a limpeza, ela começa lá daí, né? Então, uma coisa que a gente traz muito também no espetáculo e que, né, são os nossos outros personagens, além desses militares, monarquistas, enfim, que são os corticeiros, né? Então, moradores de cortiço que foram justamente aqueles que acho que mais foram prejudicados, né, dentro dessa... toda, né? Dessa politicagem e dessa coisa histórica, né, que a gente tem. E aí eu vou fazer um paralelo muito rápido, porque acho que é importante a gente falar sobre isso, do quão absurdo o prefeito da cidade vizinha tá tirando os mendigos, moradores de rua, e devolvendo às suas cidades. Que é eu não sei se vocês viram isso no noticiário. É o de Montemor. De Montemor. O prefeito de Montemor contratou um caminhão, sei lá, o que ele fez, pegou os moradores de rua e começou a levar para suas cidades. Assim, é absurdo. E depois ele falou que ele queria limpar a cidade. Justamente, que ele não pode deixar a cidade dele ser um lixo. São essas palavras dele, dessa forma totalmente desumana. E aí uma coisa que a gente sempre traz, né, sobre como as coisas se repetem. No caso, né, não tem relação direta com esse momento que a gente vive, e a gente fala da revolta da vacina, que acontece por conta... Aliás, é que a gente retrata esse momento pelo momento que nós estamos vivendo hoje, né? Então, esse caso aí do prefeito, né, de Montemor não tem relação direta com a pandemia, mas, né, mais uma vez, um fato histórico se repetindo, um ato completamente desumano, e que, enfim, né, eu acho que a gente fala muito sobre isso. Você não vê as grandes cidades colocando, tipo,
aqueles negócios de pontudo em vão. Mas foi. Que teve um padre que ele tirou na marreta, mano. O padre. Esse padre, o padre Júlio dos Black... Lancelotti. Exatamente, o padre dos Black Bloc. Ele é o padre dos Black Bloc, real. E aí, ele até fala isso numa entrevista. E aí ele foi lá, mano, com uma picaretinha, um martelo, mano, quebrar o bagulho. Porque assim, onde essas pessoas vão dormir, bicho? Sabe? Um pouco de humanidade, saca? Aí depois a prefeitura foi lá tirar, porque o padre foi lá bater, entendeu? Porque o padre foi... Porra... Mas parece que é o padre que mais, sabe, que faz alguma coisa, é o padre que bota a mão na massa, entendeu? O Rodrigo Hilbert dos padres, sabe? Nossa O Rodrigo Hilbert que é o fofoqueiro, né? Que é o fofoqueiro. Ai, que delícia. Não, gente, Não. Mas é isso, né? E tem uma frase que eu sempre gosto de repetir ela, acho que quando a gente fala em teatro, em arte, em fazer artístico, né? O fazer artístico, ele tem o poder de revolucionar, né? Então, quando a gente faz com pessoas que a gente gosta, a gente faz uma coisa que a gente gosta e a gente quer falar de coisas que são relevantes, né? Então, quando a gente traz essas coisas, né, esses fatos históricos, eu não sei se você lembra, Gi, pouco antes de escrever mesmo o projeto, a gente trocou uma ideia, e aí você falou, eu queria montar alguma coisa, e aí eu até compartilhei uma conversa que eu e o Dani tínhamos tido sobre justamente na pegada do Sertão, né, que a gente da Taurfa tem um espetáculo que se chama Sertão, que fala sobre a Guerra de Canudos, né, que aconteceu também aqui no Brasil, e aí o Dani, eu e o Dani, a gente tinha trocado essa ideia de falar sobre um movimento, mais uma luta, alguma coisa nesse sentido que tivesse acontecido aqui. E aí eu compartilhei com você, Gi, não sei se foi daí, né, também que veio essa ideia, mas pensando justamente nesse momento que a gente tá, né, e de falar dessas coisas e lutas que aconteceram, porque aí entra a frase que eu sempre gosto de falar, que é aquela, o homem que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Sim. Porque a gente vê diariamente coisas que aconteceram anos atrás, às vezes coisas que aconteceram há 500 anos atrás e hoje se repetem, porque é isso, né? Ontem eu tava vendo uma coisa, tipo... Eu tava vendo uma entrevista do Emicida, ele tava falando sobre a questão lá da Alemanha, que tipo, que eles fazem questão de ensinar as crianças desde cedo o que foi o nazismo, porque eles têm vergonha disso, entendeu? Eles têm vergonha disso, eles querem ensinar, eles ensinam desde criança, tem museu, tem um monte de coisa, sabe? Então, tipo, eles levam muito a sério essa coisa dessa frase que você falou, sabe? É que o Brasil, amigo, eu acho que não passou pelo ponto ainda de entender o que ele foi e o que ele fez. Sim. Entendeu? Desde a colonização ao império, quando dividiu as capitanias hereditárias, o que é isso? Sabe, o brasileiro ainda não entendeu. Mas eu acho também que uma coisa importante da gente falar dessa peça é essa coisa de trazer o quanto as pessoas marginalizadas tinham os seus direitos capados, e principalmente sobre essa coisa do racismo, né? Uhum. Então, assim, o lance do candomblé, o lance do samba, o lance da capoeira, a gente fala sobre tudo isso, o quanto as pessoas não podiam se expressar, sabe? Mesmo dentro do seu convívio, né? Mesmo dentro de áreas públicas. Então, assim... E era lei, né? E era lei, e essa lei... E sem contar também que a escravidão foi abolida há pouco tempo, né, em 1904, que foi em 1889, né, o último país de grande porte a abolir a escravidão. Então, assim... E Campinas, a última cidade. Então, a gente está próxima. Exatamente. Sabe? E acho que tudo isso... Eu acho importante reforçar na revolta de 1904... que ela ganhou o nome de revolta da vacina, né? Mas, na verdade, a questão da vacina, da obrigatoriedade da vacina, ela foi só a gota d'água, né?
Então, o povo, o que acontecia, né? Como vocês já falaram, né? Citaram, tinha essas reformas acontecendo, né? E principalmente a reforma urbana, ela queria dar uma cara nova para o centro do Rio de Janeiro, né? E no centro do Rio de Janeiro era onde estavam os cortiços, né? Porque o povo pobre, ele trabalhava, prestava serviço ali no centro, eles não estavam na periferia, então eles moravam, esses casarões, né? Foram subdivididos e eram um tipo de moradia barata, quer dizer, para eles ainda era até uma coisa que não era tão barato assim, mas era o que eles tinham acesso a essas moradias populares, para poder ali estar perto do trabalho. E aí, com essa reforma urbana, esses casarões eles começaram a ser derrubados, né? E é interessante que a gente faz uma referência, eu adoro as referências, né? Mas eu falei, não, o texto vai ficar muito pesado, mas eu falo do começo, né? Da primeira favela do Rio, que foi formada por quem? Pelos soldados que participaram lá de Canudos, quando eles voltaram para o Rio de Janeiro para receber o soldo deles, o pagamento, eles nem receberam o pagamento, eles nem tinham onde ficar. Então eles começaram porque a promessa era terras, né? Começaram a subir o morro e ganhou o nome de favela. Por quê? Porque era o morro lá da favela, lá de Canudos, que tinha esse nome, favela. É uma planta, né, também. E é uma planta também, espinhenta. E na história, tipo, sempre o povo sendo enxotado e subindo para as favelas. São promessas não cumpridas, sabe? Promessas não cumpridas, porque na Guerra do Paraguai também foi prometido um monte de coisa que não foi cumprida, sabe? Na revolta mesmo, naquela revolta que tem o João Cândido. Eu esqueci. É João Cândido? Eu acho que é o marinheiro, sabe? É uma revolta aí. Não. É uma das revoltas. E também prometeram um monte de coisa, mano. Os caras não cumpriram, entendeu? E aí os mano apontaram o navio de guerra pro Rio de Janeiro. Ver que na questão até da Lei Áurea, que desculpa, o João Cândido tem uma música incrível do o Capitão dos Mares. Há muito tempo nas águas da Guanabara. Eu adoro essa música, não vou cantar aqui porque eu não sei. Do João Bosco, ele conta a história, né, do Almirante Negro, que é justamente ele, né? Adoro essa música do João Bosco. Desculpa, cortei aí porque eu lembrei do... Mas eu queria montar essa história, sabia? Eu sou apaixonado por essa história. Apaixonado, mas fica a dica aí, Gisele. Fica a dica. Então, é que meu... Paçoca. Entra aí, deixa, vocês, Gisele. que eu tenho que dar um pito nele agora. Então, aí tinha esse processo de derrubar os cortiços e ainda tinha os sanitaristas, né? Você sabe, a ideia do Oswaldo Cruz era bastante interessante. O problema é a execução sempre, né? Então, a equipe de sanitaristas que entravam nos cortiços, eles entravam com o pé na porta, eles tratavam mal, quer dizer, pobre como a gente vê hoje em dia, pobre é que nem a polícia nossa de hoje em dia, né? O policial, ele não trata mal quem mora lá no bairro rico, ele trata mal o cara que é um par dele, quer dizer, que é pobre que nem ele. Sim. Muitas vezes que é preto que nem ele, sim, né? E aí eles entravam com o pé na porta e tratavam mal as pessoas, eram desrespeitosos. Então, assim, foi uma soma, né, de todos esses fatos, culminando com a obrigatoriedade da vacina, né, que a gente fala bem isso, né? Tem o personagem do Prata Preta, né, que foi o líder, né, da revolta da vacina do bairro da Saúde. Ele era um ativador, capoeirista, enfim, lá do bairro da Saúde, onde começou, né, o quebra-lampião lá, a revolta mesmo, e ele fala isso, quer dizer, se a vacina é obrigatória e você vai ter multa porque você não vacinou,
quando a polícia chegar, ela vai entender que a vacina não chegou ali ainda? Se o pobre falar assim, olha, eu não tomei vacina, o que ele chega batendo primeiro? Né? Então tinha essa questão. Né? O pobre, além de ser tão oprimido, ainda ele ia ter que pagar. Quer dizer, é como a gente está vendo aqui. Vacinar toda a população não é uma coisa simples. Né? Demanda um empenho do poder público para vacinar todo mundo. Agora imagina chegar na casa de vocês batendo dando cascudo na cabeça, falando, pô, você não se vacinou, por quê? Porra, eu não me vacinei porque a vacina não chegou ainda para minha idade, não é porque eu não quero. Né? Então tinha toda essa questão, a mesma questão na época, né? Então quem que ia sofrer com as multas, com as punições de não ter se vacinado? Ia ser o povo pobre, né? Exato. E não o rico que já ia o médico lá na casa dele para dar vacina, né? Então essa obrigatoriedade foi realmente a gota d'água que fez as pessoas se revoltarem, né? Sim, e acho que também, né, é importante a gente falar, acho que de uma das coisas que também mais pesou pra gente, né, para fazer esse espetáculo também, primeiro, né, de como tudo isso sempre acontece, sempre aconteceu a partir de reformas políticas, promessas políticas que prometiam uma coisa e de repente não foi cumprido, e aí Racismo estrutural. Então é sempre uma coisa política, né, nesse sentido, alguma coisa arquitetada politicamente. E a gente falar, né, disso tudo teve como o estopim, né, a obrigatoriedade da vacina, mas até lá o caminho de como essas coisas são entendidas, né, pela população através das fake news, né? Então o que chega no povo, né? Muitas vezes o pessoal que não tem acesso, não tem conhecimento, não sabe ler justamente, o que chega nessas pessoas, como chega para que elas entendam A ou B, né, do que é tratado, tá acontecendo, de toda a estrutura que aconteceu para chegar até aquilo ali. Exato, e a gente fala muito, né, e é uma coisa que aconteceu na época e acontece hoje também, né, de se falar que a vacina faz 1001 coisas com a pessoa que toma. E aí a gente cai um pouquinho naquilo que a gente estava falando lá no começo, né? Sobre muita gente não querer tomar a vacina por isso, né? E o que isso acarreta, né? Porque né, a gente precisa... E agora o povo quer escolher a vacina. Entendeu? Tipo, antes falava que não queria tomar vacina. Agora quer escolher a vacina. Ou seja, parece uma teimosia, sabe? Você fala assim, porque há uma resistência muito forte, mas isso também é de todas essas mentiras, sabe? Que as pessoas ficam inventando o tempo. Parece que o Brasil é uma máquina de conspiração. A gente tá conspirando o tempo todo. E assim, sabe? Sabe, é uma coisa tão simples, educação, mas por que é tão difícil? Mas a mídia, eu acho que é esse o lance também que a gente conversa muito no espetáculo. A mídia contribui para que a gente conspire cada vez mais. Sim. Porque assim... Mas a mídia, ela tá do lado do que vai lucrar para ela. Então, mas se a mídia tá desse lado e você vê outra coisa, começa a dar errado, entendeu? Que nem, por exemplo, aquele negócio que rolou na Record. Que a menina, o repórter entra na casa da menina falando que o pai dela era agiota. E o pai dela tinha morrido. Ou tinham matado o pai dela. Mano. Ao vivo que o pai e anunciou ao vivo que o pai da menina era agiota. Assim, mano, o pai dela tinha morrido, foi assassinado. Entendeu? Porra, entrou dentro da casa da menina falando essa parada, mano. Sabe, é sobre essas coisas que eu fico falando. Pô, que jornalismo é esse? Sabe, sensacionalista, né? Coloca o pretinho como traficante lá e o estudante cheio de cobra em casa como estudante, entendeu? Cobra traficada, sabe? Ou tipo, não dá pra entender. Coloca como traficante vai. Alguém que foi ali no lugar comprar um negocinho e coloca como, tipo... Empresário. Alguém com 100 quilos de crack num avião do prefeito. Não, é 39
quilos de cocaína num local bem específico. Aí tudo bem, entendeu? Mas sabe por que tudo bem? Porque não tinha um preto lá. E aí, senão, ó... Sacou? Quem ia rodar? Pô. Exato. A gente falando disso, né? A Gisele que trouxe essa questão de... Ela até saiu que ela não quer Ela falou, ih, os caras pesaram o rolê. Não, gente, eu tô aqui administrando 5 cachorros, gente. Trabalho. Mas se não tem um preto, a coca vai no cu de quem? Exato. E o foda do Brasil é que, principalmente nesse momento que a gente tá, é tudo muito explícito. Né? O ódio ele é muito explícito. Isso que é foda, assim. Né? A gente falando desse negócio, por exemplo, de a polícia não vai bater lá na porta do branco, de elite, que tem grana. Ela vai bater na porta do preto. Não, exatamente. Porque, sei lá, semana passada eu vi um vídeo da mulher que foi... Eles entraram numa festa, acho que estava acontecendo, e a mulher falando, vai pra favela, vai pra favela. Então, olha como, assim, né? Foi uma fala totalmente racista. Claro. Totalmente preconceituosa. Eu digo racista porque a gente sabe quem, sua maioria, tá nas favelas. Sim, quem tá né, que é a comunidade preta. São... assim, vidas que a gente escuta falar todo dia que alguém morreu, alguém foi vítima de bala perdida, enfim, é sempre esse tipo de coisa que a gente escuta, né, nas favelas. Frente, mano, é a linha de frente. É a linha de frente, entendeu? Quem toma bala por você, é isso, sabe? Então, essa é a fita, assim. Acho que também fala sobre o crime organizado, por exemplo. Mas a gente não pode esquecer que o crime organizado nasceu na cadeia, entendeu? E assim, tava dentro do sistema prisional. Se você falar do PCC, porra, o PCC, é o crime. Sim, é o crime, mas nasceu dentro do governo, gente. Vocês não estão entendendo. O poder paralelo, ele sempre existiu e sempre vai existir enquanto as pessoas estiverem divididas. E elas estão sendo divididas por bala, sabe? Por morte. Então, assim, morte violenta no Brasil, a gente sabe. Quem tá a maioria nas cadeias, a gente sabe. Quem é a maioria com AIDS, a gente sabe. Entendeu? Uhum. Quem é a maioria em vulnerabilidade alimentar, a gente sabe. Quem é a maioria desempregada, a gente sabe. Isso não vem de agora, tá? Não. Se você for ver na Exato. Áurea, não tem nada que fale assim. Tipo, só é tipo assim, tipo, vocês estão libertados aí, valeu. Não tem nada que fale assim, vocês vão ter tem essa direito. terra para vocês, esse direito, porque em todos esses anos vocês não tiveram nada, então a gente precisa, né, ter a consciência de que, não, só foi tipo, tá liberta aí, valeu, foi. Mas você sabe, você sabe que eu queria falar até sobre um bagulho, que é banzo, o nome do rolê, que é um sentimento de nostalgia de um lugar, né, que, por exemplo, foram as pessoas trazidas em diáspora, né, pessoas traficadas, trazidas em diáspora, e elas tinham esse sentimento, banzo, e era assim que elas falavam, né, e que nós falamos, que é essa vontade de voltar, de se reencontrar, tá ligado? Então, muitas pessoas que depois que foram libertas, porque também a gente fala que a Lei Áurea acabou com a escravidão, mas não é bem assim não, entendeu? Tem todo um rolê. A gente tem que falar sobre a escravidão da borracha no Brasil, Equador, entendeu? Porque assim, aconteceram coisas mirabolantes. Muitas pessoas morreram na ida e na volta, saca? É um bagulho muito louco. Então, houve também esse lance da migração, né? Muitas pessoas voltaram ver se pessoas estavam vivas, né? Então imagina essa loucura. E ainda por cima ser proibido ser uma pessoa que não tem casa, né? Que eu acho que é um absurdo no Brasil, assim, saca? Tipo... E eu quero pegar até esse gancho de você falar de pessoas que não têm casa, porque a gente chega ali nos cortiços, né? De 1900, que é o quê? Sobre o que vacina é essa? É um gancho. Exato. Gostou? Aí, Mate. Muito bem, muito bem. Gata, comigo é assim. Então, Exatamente. nós temos um simpático cortiço retratado no espetáculo,
ele fala, né, na música que ele tem um grande coração, né, muito interessante isso, ele acolhe a todos, né? Então a gente tem operário no cortiço, a gente tem ex-escravos, a gente tem uma portuguesa, tem uma cigana, enfim, toda aquela população que era dita marginal, né, por ser pobre, ali representada no nosso cortiço, né? E é esse povo que vai lutar pelos seus direitos, por dizer não à obrigatoriedade da vacina, que reclama dos maus tratos dos sanitaristas, reclama da reforma do Pereira Passos, né, de derrubar os cortiços. E tem, além dos corticeiros, nós temos figuras históricas no espetáculo, né, que já é o Dr. Oswaldo Cruz, que o Matheus faz, daqui a pouco ele pode falar um pouquinho do personagem. Nós temos o Pereira Passos, nós temos um militar também, que a Tairine faz, aí ela pode falar um general Travassos, todas figuras históricas que a gente coloca ali, e nós temos o grande positivista que criou o lema Ordem e Progresso da nossa bandeira. Então são figuras históricas, né, que passam pelo espetáculo e mostram o seu posicionamento político e sempre ligado, logicamente, à economia, nessa confusão toda que está acontecendo ali no começo do século no Rio de Janeiro, né? Cada um puxando a sardinha para o seu lado. E sobre as fake news que a Tairine falou aí, o Matheus pode falar que a vacina, né, ela foi descoberta, né, ela é contra a varíola, né, a vacina aplicada, e foi descoberta que as vacas, elas tinham um tipo de varíola, pegavam um tipo de varíola, só que para elas era uma coisa fraca. E foi descoberto, o Dr. Jenner, né? Descobriu que aquele pus, né? Que era o como que se fala? A reação da vaca ao vírus, aquele pus podia ser inoculado no homem, né? No ser humano, e proteger o homem, né? As pessoas da varíola. Então, por conta de vir a descoberta da vaca, qual que era o fake news na época? Que as pessoas iam tomar a vacina e a gente tem uma cena disso, que as pessoas iam virar vaca, que as pessoas iam ganhar chifre, que enfim. E a as pessoas vaca é o cringe do jacaré. É o cringe do jacaré. A fake news irmã do jacaré, a vaca. Copia só não faz igual. A gente até faz, né, um adendão. Um adendão. E interessante, né? Porque hoje a fake news, principalmente, né, vem por esses canais de WhatsApp e tudo, né? Na época, a gente não tinha isso, essas tecnologias. Qual que era? O jornal impresso. Só que o jornal, a imprensa da época, como a de hoje, também não mudou, né? Ela é partidária. Então, tinha jornal que era bancado pelos militares. Elite, né? Tinha jornal que era bancado pela situação, por quem estava mandando no governo. Tinha jornal que era bancado pelos positivistas, né? Como que chama? Sumiu o nome. Os positivistas? Pelos positivistas. E tinha os... Como que chama? Antes da República, lá do Império, quem era ligado à realeza, né? Então, eles eram bancados por esse povo, e aí eles iam publicar a notícia, não a notícia verdadeira, mas a notícia que era interessante para quem bancava o jornal. Então era um tal de charge com pessoas que tinham virado vaca, com chifre, com peito. Era assim mesmo, como a gente vê hoje em dia, né? Só que hoje em dia a gente tem mais tecnologia. Naquela época era a própria imprensa que compartilhava os fake news descaradamente, né? Sim. E puxando outro gancho,
A gente teve, né, que, tipo, adaptar essa montagem por conta da pandemia e tal, para os meios online, né? Exatamente. E Não só o projeto final, né? O resultado, mas os ensaios, né? Tudo teve que ser de forma virtual também. sim, e eu queria até puxar esse gancho esse gancho. Esse gancho, eu falei ganso. Não Falou. eu ia puxar pra ela. Mas eu ia até puxar esse gancho porque, tipo, eu não sei pra vocês, mas foi, tipo, pra mim foi uma primeira, tipo, experiência de ter ensaios online, assim, sabe? Tipo, eu nunca ensaiei algo assim, teatral, online. Pra vocês foi essa experiência também? Como que foi pra vocês, sabe isso? É o quê? Oi? Fala Os comigo. ensaios online para você, como que foi? Eu acho que perde muito, né? Eu acho que todo mundo não gostou desse formato de ensaio, porque é muito cômodo a gente estar sentado na nossa casa, no nosso sofá, lendo o texto, né? E aí acaba ficando, se a gente não... E eu acho que estando com as pessoas também para fazer teatro, eu acho que dá esse up, dá aquela animação, daquele contato, eu acho que se perde isso. E é isso. Não, e a gente sentiu muito, né? Eu também não gostei, não. Mas a gente sentiu muito isso quando a gente foi pro presencial, né? Quando a gente saiu do online Sim. e foi ensaiar pessoalmente, além de ter que fazer tudo com máscara, né? Enfim, por medidas óbvias. Mas... E estávamos muito tempo parados. Então, assim... O que a gente conseguiu fazer bem, que eu acho que é uma coisa que com certeza agrega de alguma forma, é o trabalho de mesa, né? Que a gente consegue estudar bem o texto e trabalhar melhor essa coisa das falas, e que muitas vezes, como a Gisele citou, a gente fazia na escola com pouquíssimos encontros, né? Então tinha 14 encontros para montar um espetáculo. A gente não tinha esse tempo de fazer isso, né? Esse trabalho de mesa. E acho que a gente conseguiu, né, fazer um pouco mais tendo esses ensaios online, mas a gente sentiu muito quando foi pro presencial, porque é outra coisa, né? Eu que tenho uma facilidade muito grande de decorar texto, eu decoro o texto, aí você vai pra cena, que você tem que fazer uma porrada de coisas, você tem que cantar, você tem que lembrar dos seus acessórios. Então, colocar assim, roupa, pendurar cenário. eu nem tava nessa parte aí dos cortiços e eu tava sangue de Jesus. Assim, pra mim foi muito difícil, porque, tipo, nem por essa questão de, tipo, de decorar o texto, porque, tipo, a gente tava ali realmente, tipo, lendo todo dia, tipo, só que, pra mim, funciona quando eu tenho o conjunto, sabe? Eu já não tava conseguindo achar o personagem, e, tipo... Não achar o personagem estava me atrapalhando a focar no texto. E aí, se eu focava no texto, eu não tinha um personagem. Aí tava muito, pra mim, não tava indo, sabe? Tipo, quando se a gente, eu acho que se o processo a gente tivesse sem corona, essas coisas assim, tivesse tido todo assim presencialmente, eu acho que teria sido super mais fácil, porque, tipo, claro, primeira vez, nunca tinha feito online, sabe? Mas acredito que o resultado foi bom. Só que confesso que não foi algo que eu possa falar que pra mim foi 100%, sabe? Eu tava muito nervoso. É que eu acho que, por exemplo, principalmente quando a Gi veio com a proposta, né, da gente fazer teatro de rua, eu fiquei muito, muito animada, assim. Porque eu gosto muito da ideia, né? E de justamente você não ter lugar pra fazer, né, o teatro. Então, e a rua é um espaço onde você consegue atender todo mundo, e acho que é um desafio justamente para você conseguir trabalhar, né? Então eu fiquei muito, muito animada. E aí quando a gente fala, não, vai ter que transpor pro virtual, né? Dá aquela quebrada, assim. Mas eu acho que super a gente conseguiu trabalhar bem, gostei do resultado. Eu gostei muito dos figurinos, eu achei que os figurinos ficaram muito, muito legais. E deu trabalho pra caramba, mas, né, acho que é parte do processo. Como que foi pra você os ensaios online? Os ensaios online? Isso. Foi difícil.
Acho que é mais difícil. É isso, obrigada. É isso, obrigado aí, gente. Valeu. Foi difícil. E a Gisele, então. E aí, Gi? Gi. E aí eu queria até que você já Para emendasse. mim, o ensaio online, ele não rende como presencial, né? É uma outra mídia, é muito diferente, né, do que a gente está acostumado a fazer. E eu acho que ele requer um posicionamento diferente, né? Uma postura diferente. Então é complicado mesmo, né? Porque nós não estávamos acostumados a fazer isso. E ele é indicado, eu acho que ele pode ser usado em algumas partes do processo, mas, enfim, em outras não, né? Se você vai montar uma coisa que as pessoas se relacionam e o que o corpo ali presente é importante e juntos, né, todos num espaço só, então é muito complicado isso, né, você, por exemplo, se fosse um outro tipo de montagem, texto solo, né, que cada um ensaiaria o seu texto e apresentasse, eu acho que é mais fácil, mas não é o caso do espetáculo, né, é um espetáculo de coletivo, né, eu gosto muito isso, eu fico muito feliz com as coisas que eu já dirigi, porque eu sempre falo, eu consegui fazer mais uma montagem que não tem um papel principal. Né? Me dá um pouco de bronca nisso, sabe? Quando tem uma figura ali que se destaca e que... não acredito. Por isso que meu salário não foi o maior, então, dessa vez. Não. Por isso que ele foi igual! Eu gosto muito dessa coisa mais simétrica, né? De personagens, porque, enfim, né? A gente tá dentro de um coletivo, já que a gente não é para ficar rico, né? Que ninguém ganha, apesar de a gente ter recebido o auxílio da lei, pelo tamanho do espetáculo, enfim, né? Ninguém ficou milionário, né? Ao contrário do que as pessoas pensam sobre os artistas, que a gente garfa o governo e que estamos todos ricos e milionários e trabalhamos pouco e nada. A gente trabalhou meses. Ele trabalha muito e ganha valor pouco. Baixíssimo, com um elenco grande, entendeu? Com uma produção de figurinos, de instrumentos, Estandarte, né? Músicas autorais, não é, Gisele? Então, né? Que eu fico muito feliz que eu estreiei como letrista profissional, criei as letras que foram musicadas aí pelo Daniel e pelo Paulo, né? Ela faz a canetada dela. Ela faz. Né? Com certeza, a gente tem que fazer. Se a gente não faz por nós, quem fará? Quem fará? Né? Né? Quem fará? E sem contar que Gi Campos também, né, participou muito dos sons do espetáculo. Isso. Né, musicista E incrível. não podemos deixar de citar o Paulo Zarco. Não é falando. Vamos repetir essa parte? Vamos repetir essa parte que agora é Gui Campos, tá? Para quem não tá de Guilherme, né? Sério? Então vamos lá repetir, vou falar de novo. Né? Se a gente não faz jabá do nosso trabalho, quem faz? Então, assim, eu estreiei como letrista nas músicas e elas foram musicalizadas, que fala, muito bem pelo Daniel, pelo Paulo Zarta e com ajuda fenomenal do Gui Campos, que deu a força para criar a melodia, não sei como que fala, arranjo, né? Que fala, os arranjos. Os arranjos de cena, né? Então, assim, um puta trampo, né? Que nós tivemos por um patrocínio piquititico. Então, o que nos acalenta o nosso coraçãozinho, o coraçãozinho de todos, é que a gente possa depois rodar com esse espetáculo presencialmente, vender o espetáculo. Eu acho que vocês assistam, que vocês deem like, que vocês cheguem lá, colhem com a gente, entendeu?
Apesar dos contratempos de começar com ensaio virtual e dele estar no formato online aí, ele está muito legal. Vocês vão ver. As músicas fantásticas, ninguém quer cantar um pedacinho de uma aí, né? Muito Você divertido e com aquela crítica social feroz, como é característica das pessoas que participam, né, desse coletivo. No final a gente canta. No final? Vamos fechar Você quer cantar agora? A gente vai fechar o episódio. Eu ia no Oi que você chamar, ele vem. Que não? Não? Vamos deixar pro final. Não vai. A gente canta uma Qual que é? música Do pra Curtis que chegar. nós vai cantar. Então, no final. Eu acho que ele vai estar muito divertido ainda pelo trampo que nós tivemos. Eu, como trabalhei bastante na filmagem, posso dizer que eu me acabei, eu me cansei pra caramba, porque eu passei 2 dias em pé, 99,9999% do tempo, filmando o espetáculo, né? Então foi um trampo bem grande, né? E repetir cena para ter o melhor enquadramento, para ter a melhor interpretação dos atores, para captar o melhor som possível, né? Então foi um trampo homérico que nós tivemos. Eu queria falar um pouco da interpretação, mano, porque, olha, eu achei um negócio super difícil, porque assim, mano, eu não sei fazer os negócios pra câmera, entendeu? Aí a Gisele falava, mano, você tá olhando pra câmera, mas assim, o negócio tá na minha cara, bicho, como é que eu não vou olhar? Não, isso que tava com o celular. Eu né? não Porque consigo. gravação normal é um trambolhão. Não, mas assim, como você não presta atenção naquilo? Então. Sabe? Tipo, a pessoa na sua cara se enfia na câmera. Mas eu não consigo. Mano, eu não sei porquê. É um negócio que. Sabe como se fosse tipo uma abelha? Tem uma abelha aqui, sabe? Tipo, aí você não pode olhar pra abelha, tá ligado? Você fica meio. Porra, mano, que isso, sabe? O Daniel, ele tá querendo um confetinho. Não, Ele foi maravilhoso. As cenas que ele gravou foram fantásticas. Eu falei uma vez que ele tava olhando na câmera, só pra ele não olhar. Mas teve imagens dele, eu tenho E certeza. ele foi fantástico. Todos, aliás, super Não profissionais. foi você que teve chilique por fora. Apesar, né, de todas essas adaptações que a gente fez, né, porque, tipo, é importante a gente ter esse processo, né, de, tipo, do que a gente nunca fez, aprender e aperfeiçoar isso, sabe? Aprender com o erro, né, porque é o processo do ser humano, né. Só que, gata, se você tá pensando que vai ser meia boca, pois a senhora espere na cadeira, por que não? Porque agora a gente vai falar umas coisinhas sem spoilers pra você. Sobre o que vacina é essa. Sem spoiler? Olha, eu quero um depoimento do Dr. Oswaldo Cruz, que é a nossa estrela, nosso cientista que não abriu a boca. Fale sobre o Dr. Cruz, importantíssimo. O público da Gente, eu tomei a AstraZeneca da Fiocruz. Viva o Oswaldo Cruz! Viva o Oswaldo Cruz. E pra mim foi muito legal. Eu gostei muito de participar do espetáculo, do convite desde o começo, porque eu acho que eu nunca me aprofundei sobre a história da revolta da vacina no ensino médio, assim, na escola. E foi o jeito que a gente abordou o espetáculo, acho que foi muito... que eu já comecei a estudar muito antes da gente aprovar o projeto, comecei a dar uma olhada, comecei a ver vídeo no YouTube. E quando a Gisele falou que eu poderia ser o Oswaldo Cruz, eu gostei muito, principalmente porque, cara, o cara foi o que lutou pelo povo, assim, sabe? Que queria realmente, não estava com segundas intenções ruins. Ele estava ali para ajudar mesmo, né? Ele deu alguns... na minha concepção, o jeito que ele agiu, acho que foi um pouco equivocado, assim, porque teve esse lance que a gente discutiu sobre ele não conseguir, nem todo mundo ia conseguir tomar vacina de uma única vez.
mas foi o único que realmente queria que as pessoas parassem de morrer, né? Que era uma coisa, assim, que acontece ainda e é um absurdo, assim, né? Porque as pessoas estão morrendo e nada está sendo feito, nada estava sendo feito, né? Principalmente com o povo pobre. Então, ter essa referência e conseguir mostrar para as pessoas e o quanto a história deu aquele Ctrl-C, Ctrl-V, copia, mas não faz igual, né? Sobre a história. E volta em tudo que a gente já falou, né? Sobre esse negócio da história se repetir, voltar e acontecer de novo. E eu queria fazer uma outra pergunta para você, Matheus. Diga. Como é que foi abrir e fechar o espetáculo? Porque é o que você faz. Então, assim, como é que é essa sensação de abrir a história e fechar ela? Você é meio que um coringa da peça também. Pra mim também, eu gosto muito, assim, né? Porque eu acho que justamente porque eu consegui entender a história logo com muito tempo, assim, né? E aí ele consegue, o personagem que faz a abertura e fecha o espetáculo, ele conta de uma maneira muito rápida e divertida o que a pessoa vai ver, só que de uma maneira bem resumida. E você consegue começar a entender a história antes mesmo dela se desenvolver. Você sabe, é meio essa coisa de comédia dell'arte, você sabe aonde ela vai chegar. O interessante é saber como. O mais legal, o mais divertido é saber o como. Uhum. E aí e eu gosto de começar o espetáculo com esse pensamento, né? Eu vou contar para as pessoas o que vai acontecer, mas a gente vai mostrar aqui. A gente vai mostrar também de um jeito muito mais divertido. E as pessoas, e eu gosto disso, né? As pessoas estão aprendendo sobre o que a gente está ensinando elas, sobre a própria história delas, e elas vão aprender de uma maneira muito mais interessante, assim, né? Elas vão ver, é uma visão sobre aquilo. E fechar o espetáculo, para mim, eu acho que começar a ter esse personagem que abre e fecha o espetáculo, situar as pessoas e relembrar a história de novo. É muito legal, eu gostei. Esse como, né, já que o Mate perguntou, né, pra gente falar um pouquinho sobre, sem dar spoiler, eu acho que vale, né, a gente falar desse como, que é mega divertido, né, a gente fala de uma coisa séria, mas de uma forma descontraída e divertidíssima, com personagens super engraçados. Música, né? A musicalidade ela acrescentou muito, muito, muito ao espetáculo. Então a gente tem efeito sonoro, a gente tem música, enfim, acho que coisas que só agregam a história que a gente vai contar, né? E além da gente estar ensinando algo, a gente contar sobre um fato histórico, a gente ensina aprendendo junto também, né? Que acho que é muito gostoso tá fazendo isso, tá fazendo com pessoas que a gente gosta de estar junto. Então, eu acho que no todo, assim, o resultado foi super, super positivo e foi gostoso de fazer, né? Deu trabalho? Deu, mas todo bom processo e boa criação dá trabalho, né? Achei engraçado que o Matheus falou que gostou, né, de fazer o Oswaldo Cruz, porque a gente não gosta de fazer personagem babaca, né? Eu peguei 2 babacão. Não, a gente dá risada, a gente brinca, mas sempre é legal a gente fazer personagens diferentes, né? Eu super me diverti com os dois. E acho que no começo se diverte muito, a gente que já viu se diverte muito vendo vocês fazendo, porque realmente é uma coisa, é muito divertido ver todos eles. Sim. Muito engraçado. Sim. É sério, gente. Nossa, eu chapo nessa peça, mano. Essa é a fale algumas coisas sem spoiler. Nossa, sem spoiler? Olha, tem muita música. E é isso que eu quero dizer. Tem bastante música. Então, pra quem gosta de música e gosta de contextualizar as coisas com música, com as letras maravilhosas de Gisele Georgette e algumas alterações nossas, poucas alterações nas letras da Gisele. Tem que dar umas adaptações. Teve que dar umas adaptadas. Trocou tudo. Groove, né? Pra dar aquela pegada. Pra dar o groove, o hip hop. Tem que caber na boca, né? Exato, tem que caber na boca. Mas a prefeitura não pode. Mas assim... então tem muita música bacana, eu acho que foi uma das coisas que eu mais gostei nesse processo, é a musicalidade dele, sabe?
essa coisa de trazer som em tudo, porque a gente que vive na quebrada, na comunidade, nos lugares, né, periféricos, a gente sabe que tem música em todo canto, batida em todo canto, sabe? É barulho a todo momento, saca? Então, assim, eu acho que isso condiz com a nossa realidade. E condiz, muito provavelmente, com a realidade de 1904, sabe? Devia ter um som a cada esquina ali, o negócio centro do Rio de Janeiro. O samba ali. O samba fervendo, sabe? O primeiro samba saiu quase logo depois, não foi, Gisele? Que você falou que o primeiro samba saiu? Do telefone? O primeiro gravado, né, pelo telefone. Pelo telefone. É super contemporâneo aí da época da revolta da vacina, pelo telefone. Que é o primeiro gravado, né? E até a disputa de quem criou, na verdade, tem toda uma coisinha ali de quem criou, na verdade, esse samba, né? Mas é uma loucura, né? Pensar que tudo isso era marginalizado, por exemplo, o samba, né? E o samba ser, por exemplo, hoje não mais tanto, mas já foi o símbolo do Brasil, né? Tipo, você pensar os gringos, por exemplo, vem pra cá e fala de samba, entendeu? Fala de feijoada, exato. Carnaval, samba, entendeu? É a referência. Então, assim, um símbolo marginalizado ser referência, assim como o funk está sendo hoje. Exato. O funk é referência. E tantos nomes, né, da música. A gente vê aí pessoas mais e mais, né, que são pessoas de comunidades e grupos, né, que são denominadas minorias, que de minoria não tem nada. Então, nomes de pessoas pretas, da comunidade LGBTQIA+, mulheres. Então, justamente essa tomada de lugares, né, é muito legal a gente trazer isso. Sim. Exato. Bom, eu não quero ser a pessoa chata, mas eu vou ter que falar. Você sempre é. Que tá dando nosso time. Sério, mas já? Sim, mas eu também preciso deixar um aviso aqui pra vocês que escutaram o episódio até o final, que vocês vão ter que esperar um pouquinho, porque a gente ainda tá no processo de edição, vai rolar a mixagem das músicas também, então vai ficar bem, bem bacana mesmo. Então, quando chegar ali a data que tiver tudo certinho, vai ter um outro episódio lá na nossa plataforma da Apoteótico Oficial, porque aqui você tá ouvindo na prefeitura. Certo? Entendeu? Mas esse episódio também vai sair no nosso. Mas quando estiver pertinho de sair o Que Vacina oficialmente, vai ter um outro episódio especial, aí a gente faz aquele zoom. Não sei. Mas a gente faz aquela... Eu não sei se vai poder... Até lá, será que já todo mundo tomou vacina? Tomara, né? Ai, tomara. Que aí a gente faz uma gravação com todo mundo, será que rola? Talvez. Mas aí você também pode acompanhar as redes do Magawa. Sim, você fica sabendo por lá. Exatamente. Coletivo Magawa no Instagram e Coletivo Magawa no Facebook. Isso! Não tem Facebook, na verdade. Vai ter, agora vai ter. Agora vai ter. Tô criando aqui, ó. E quem já for ali no YouTube, já segue também lá no YouTube. Isso, canal. Só escrever lá Coletivo Magawa, o canal, arrasou? Isso. Vai lá. Quer saber mais? Aguarda já. Isso aí, galera. Gisele quer falar alguma coisa? Não é, desculpa, tchau. Verdade. Gi, alguma consideração final? Alguma coisa que você queira dizer para o público do Apoteótico? Que bom, né, a oportunidade de estarmos aqui divulgando esse espetáculo. E creio que em setembro ele vai estar saindo, né, tanto no canal do coletivo quanto no canal a da diretora que deu a data. Tanto quanto no canal lá da Prefeitura de Hortolândia, né? Então, fiquem ligados, né? Botem logo a gente vai estar soltando aí
Como que chama, Mate, no Um nome do teaser. negócio? Chique. Teaser, um trailer. Um trailer Isso, não é teaser. isso não. É A teaser. identidade visual Sim. para vocês Em já breve tem irem se identidade. conectando com o espírito da coisa e botar lá o sininho depois no YouTube para não perder a estreia. Isso aí, galera. Vai sair teaser, vai sair teaser. Siga Vai Curte e sair ativa o quando sininho. estiver perto. Mas, ó, só frisando, segue lá o Coletivo Magawa no Instagram, Coletivo Magawa, no Facebook também e no YouTube também. Segue o Apoteótico nas redes sociais do Instagram, que é o Apoteótico 0, Se quiserem. e no Facebook Apoteótico. Siga também eu no Instagram, Nath. Matheus fez. Amiga, a gente já grava isso depois. Tá bom, desculpa. É isso aí, segue todo mundo. Segue a Tairine. Tá? Mas é isso, gente. Obrigado a quem escutou aqui até o finalzinho. E é isso. Quer falar alguma coisa, Tairine, pro pessoal? Verdade. Não, queria dizer assim, eu disse que não, eu tô falando, né? Mas você quer dar alguma consideração final? Eu quero dizer que eu sou apoteótica. Então, pedir pra todo mundo ouvir os episódios, esses que já foram, os que virão. E dizer pra todo mundo parar de ser escuro e tomar vacina, caralho. É isso aí. É isso mesmo, vamos se vacinar. Não queria falar aqui, mas um spoilerzinho, mas tem coisa da Tairine vindo aí também no Apoteótico, hein? Ixi, ele jogou um spoiler Sobre que nem a convidada sabia. Ela sabia pelo sim, já jeito. tava marcado, você Tá esqueceu? marcado? É que a gente não marcou uma data, mas já tem. Tá vendo? Hum. Então, beleza. É isso, gente. Muito obrigado. Beijos. Beijinho, beijinho. Tchau, tchau. E a gente se vê no próximo episódio do que vacina é essa e no próximo do Apoteótico, lá no Apoteótico. Certo? E E aqui na prefeitura vai ter também um próximo, que é o do temporário. Exatamente. É que aqui a apoteose é total, gente. É isso. É sobre isso. Então, beijão. Se cuidem. Obrigado. Beijo, Gisele. Obrigado por tchau, participar. gente. Beijos. E até. Obrigado por tudo. Até. Até.